Então, gente, bom dia. Vamos iniciar hoje a continuação da aula passada, né? Falando sobre os protozoários, que são os seres pertencentes ao reino protoctista. Bom, o nome protozoário, ele deriva do latim proto, primitivo, e zoon, animal. Ou seja, ele é um animal primitivo. Isso porque, na classificação antiga, eles eram considerados seres vivos, os primeiros animais, quer dizer, tá? Então, hoje em dia, nós temos como primeiros animais os poríferos, que são as esponjas do mar. Os protozoários, eles são apenas classificados hoje como seres unicelulares. Então, nessa imagem aqui, basicamente a imagem que tem no livro, né, com as estruturas pertencentes a uma ameba, que é o principal representante desse grupo dos protozoários. Então, nós temos o vacúolo digestivo, que aqui está sendo indicado como vacúolo alimentar. Nós temos o vacúolo contrátil, que vai controlar o volume de água, né, dentro do organismo. Nós temos a membrana, que vai delimitar e dar a forma. Nós temos o núcleo, né, que coordena todas as funções celulares. Os pseudópodes, que servem para locomoção e captura de alimento. E nós temos aqui o ectoplasma e o endoplasma, que são apenas estruturas que são localizadas no interior, como se fosse um citoplasma, né, de uma célula humana ou então vegetal. E o ectoplasma ele vai estar ali abaixo da camada da membrana. Bom, os protozoários eles são classificados de acordo com a forma de locomoção que eles possuem, tá? Então, nós temos principalmente 4 grupos, né? Nós temos um grupo a mais ainda, que são aqueles que vão pertencer ao grupo dos que se movimentam a partir de pseudópodes, tá? Então, no geral, são 5 grupos que nós temos de protozoários, mas como classificação geral, de acordo com esse modo, né, de locomoção, são utilizados apenas 4 grupos. Então, nós temos os protozoários que se movimentam por pseudópodes, essa primeira imagem aqui dessa ameba. Nós temos aqueles que se movimentam a partir do batimento dos cílios, que é essa segunda imagem aqui, que é um protozoário de água doce, chamado de paramécio. Nós temos aqueles que vão se movimentar a partir dos flagelos, que é essa terceira imagem aqui, que parece uma carinha, né? É a chamada giardia, que causa giardíase, uma doença que acomete tanto os seres humanos como também animais domésticos. Então, parece assim que ela está rindo para você. E nós temos também aqueles que são os esporozoários, que não possuem nenhuma forma de locomoção. Aqui nós temos o plasmodium, que é o que vai causar a malária, tá? Então, esse protozoário, ele é transportado, né, a partir de um mosquito do gênero Anopheles, e ele é o portador dessa doença. Então, quando o ambiente não é favorável para a sobrevivência do protozoário, ele precisa encontrar mecanismos que façam com que ele sobreviva. Dentre esses mecanismos de sobrevivência, nós temos a formação do cisto, que é essa estrutura que vocês podem ver, que pode se assemelhar a uma membrana plasmática, mas ela é um pouco mais densa, um pouco mais grossa, tá? Então, a função do cisto é fazer com que o protozoário não troque substâncias com o ambiente externo. Dessa maneira, ele entra em um estado de dormência e, se o ambiente se tornar favorável novamente, ele desfaz esse cisto e ele passa a se tornar ativo novamente. Quanto tempo, né, ele pode suportar nesse estado de cisto? Vai depender de espécie para espécie.
Existem espécies que elas conseguem viver semanas, outras meses e outras anos, né? Então, vai depender de espécie para espécie. Por exemplo, da ameba, ela consegue sobreviver na forma de cisto, sem interação com o meio ambiente, entre 3 a 4 semanas. A partir desse tempo, ela fica inviável. Ela não volta mais à forma ativa, ela acaba morrendo. Então, com relação à reprodução, eles podem se reproduzir das duas maneiras, da maneira assexuada e da maneira sexuada. A reprodução assexuada, ela é a mais comum entre eles. Por quê? É uma forma de reprodução rápida. Então, quando um protozoário parasita, né, ele quer se multiplicar rapidamente dentro do corpo de um portador, de um hospedeiro, então ele utiliza essa forma de reprodução como sendo a mais massiva, né, que ele vai conseguir mais resultado. Então, de maneira sexuada, eles vão se reproduzir por divisão binária, que é a mesma bipartição, que é a mesma cisparidade, tá? Então, as três levam o mesmo nome. Então, como vocês podem ver aqui nessa primeira imagem, uma célula mãe se divide ao final em duas células filha. A forma sexuada de reprodução é chamada de conjugação. Nesse caso, o que eles vão trocar? Apenas material genético, por se tratarem de organismos unicelulares. Então, nesse caso, vejam aí esse detalhe dessa imagem, dessa segunda imagem em verde. Eles formam uma ponte, essa ponte é chamada de ponte protoplasmática, e nessa ponte protoplasmática, eles trocam os seus materiais genéticos. Após a troca do material genético, cada uma segue o seu caminho e eles seguem se reproduzindo de maneira assexuada, tá? Então, esse tipo de reprodução vocês têm no caderno, tá bom? Então, deem uma lida, uma revisada no que foi visto até então. E também não esqueçam das atividades do portal, tá? Então, a nossa aula de hoje ela termina por aqui. Bom dia!